Quando Deus parece distante. O dia 14 traz esse título para nossa reflexão. Bom, Deus é real, não importa como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando Ele provê comida, amigos, família, saúde e situações felizes. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor. Dar graças durante a provação. Manter a confiança nele em meio à tentação. Render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Para amadurecer a sua amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação. É o que se chamam de a noite escura da alma, o inverno do coração, dentre outras nomenclaturas. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. É óbvio que Deus não abandonava realmente Davi, assim como não abandona você. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós. Você tem a impressão de que as suas orações simplesmente batem no teto e voltam. A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte da provação e do amadurecimento da sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso pelo menos uma vez, geralmente várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento da sua fé. Quando Deus parece distante, você pode pensar que Ele está zangado. Frequentemente, é um teste de fé que todos devemos enfrentar. Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência, ao invés de buscar Deus. Eles buscam sensações e, se elas ocorrem, concluem que foram bem-sucedidos na adoração. Mas, à medida que você cresce na fé, Ele irá emancipá-lo dessas emoções. A presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas está mais interessado em que você confie nele. Não tanto que o sinta. Fé, não sentimentos, é o que agrada a Deus. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia, ele perdeu tudo. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo com a sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faça o que Jó fez. Então, prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. É realmente um desafio a gente louvar e entregar nesses momentos de deserto. Mas eu realmente acredito e cada vez mais creio nisso, que aqui é onde a nossa fé é testada. E quando a gente se mantém com fé durante esses períodos de deserto, o que a gente passa a viver em relacionamento com Deus e na nossa própria vida é algo de fato, na nossa própria vida, no dia a dia, é algo de fato extraordinário. E não quer dizer, como ele bem coloca, que não viveremos períodos de silêncio, né, em momentos em que traga a sensação de que Deus está escondendo a sua face. Mas essa busca, esse desejo de caminhar com Ele, de estar próximo, de se relacionar, precisa ser maior do que essa sensação. Bom, diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele, descarregue todos os seus sentimentos. Deus pode lidar com as suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e as suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Pois bem, parece uma contradição confiar em Deus e sentir-se destruído. A franqueza de Davi, na verdade, revela sua fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus.
Em segundo, ele acreditava que o Senhor ouviria a sua oração. E em terceiro, ele acreditava que Deus lhe permitia expor todos os seus sentimentos e ainda assim o amaria. Concentre-se no Deus imutável. Independentemente das circunstâncias e de como você esteja se sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Deus é bom, ele me ama, está comigo, sabe pelo que eu estou passando, preocupa-se comigo e tem um bom plano para a minha vida. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. Procure entender o que Ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade. Então, não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Lembre-se do que Deus já fez por você. Eu amo uma frase que diz do pastor André Fernandes: o nosso problema não é falta de fé, é falta de memória. Porque se a gente lembrasse de tudo que Deus já fez por nós, nós não duvidaríamos. O Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. A familiaridade gera complacência. Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento, porque Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade pelo qual Jesus passou, para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuos e justifica nunca mais perguntar por que motivos devemos ser gratos. E detalhe que ele diz somente isso em itálico, né? Ressaltando que isso é tudo, dar o seu único filho por nós. Pensando sobre o meu propósito de vida, qual o tema para reflexão desse dia 14? Deus é real, a despeito de como você se sente. Versículo para memorizar, Hebreus 13:5. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Pergunta para meditar: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Bom, a reflexão que eu trouxe neste dia foi, primeiro, com relação ao tema. A relação com Deus vai muito além de sentimentos e sensações. Ele é real e está comigo mesmo quando não consigo senti-lo. Por isso, minha fé precisa me sustentar, trazendo luz mesmo nos momentos de escuridão. E a pergunta: buscando como eu faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Buscando o conhecimento da palavra, segundo a qual Ele nunca me abandonará. Assim, saberei que mesmo nos momentos de silêncio, Ele estará comigo. Bom, essas foram as minhas reflexões desse dia 14 e gostaria que você compartilhasse as suas, deixe aqui nos comentários, curta o vídeo, compartilhe com quem você acredita que possa edificar e vamos seguir juntos nessa jornada de 42 dias buscando uma vida com propósitos.